Notícia nada boa para quem pensou que estava livre da revisão pente fino do INSS. Me acompanhe aqui no vídeo para que eu possa trazer essas informações para vocês e, é claro, outras atualizações também. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações que já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras a manterem os seus pagamentos e a conquistarem os seus benefícios. Então fica comigo até o final para eu poder explicar para vocês. Se tiver qualquer dúvida, é claro, vocês vão deixar nos comentários para que eu faça um novo vídeo. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo para ajudar quem mais precisa. Afinal de contas, todo mundo achou que estava livre aí da revisão pente fino. Nós acabamos de ter uma reviravolta com a seguinte fala, né? Procurado aqui pela imprensa, o INSS informou a um jornal de grande circulação, eu não posso citar nome às vezes para não ter problemas, tá? Que enviou um documento, um ofício ao Ministério da Previdência, veja bem, isso já faz um tempinho, foi no mês passado, apresentando uma planilha detalhada, ou seja, um documento com todos os números, discriminando as tarefas executadas com pagamentos de bônus e a sua respectiva classificação entre o reconhecimento do direito e também revisão de benefícios do INSS. Veja bem, então foi detalhado os gastos lá do INSS para justificar os gastos, a estrutura do recurso orçamentário necessária para a realização das revisões das perícias médicas, conforme previsto, portanto, no artigo 2º da Lei 15.201, de 9 de setembro de 2025, e, veja bem, identificação das tarefas já executadas no âmbito do programa, né, do governo, de gerenciamento de benefícios, que estão sem cobertura orçamentária para a concretização do pagamento. Do que nós estamos falando aqui? Ficou destacado, porém, que a falta de recursos não impacta o programa de revisão de perícia e que as perícias de revisão continuam correndo normalmente. Veja bem aqui, né, o problemaço. Nós vamos tentar explicar para vocês com maiores detalhes. Nós estamos num momento em que não existe mais aquele famoso calendário do pente fino do INSS. Do que eu estou falando? Antes, nos governos anteriores, nós tínhamos uma espécie de calendário. Nesse calendário, o que acontecia nesse calendário? As pessoas ficavam ali preparadas para o que estava por vir. Ou seja, se eu recebo um benefício do INSS, por exemplo, um BPC Loas, que nesse ano foi uma grande surpresa, né, o chamamento de pessoas sem que elas ao menos tivessem ideia, pessoas que tinham atualizado o cadastro único, né, falaram, nossa, eu estou livre. Na realidade elas foram chamadas, veja bem, chamadas para, né, se apresentar na perícia médica, algo que nunca aconteceu desde o início do benefício de prestação continuada para pessoas, né, com deficiência, foram chamadas e tiveram seus benefícios simplesmente cortados. Eu tenho aqui exemplos, tá, de clientes do escritório que eu trabalho aqui há mais de 20 anos no interior de São Paulo, que entraram em contato comigo afirmando, olha, eu fui chamado de surpresa, recebo o BPC Loas, o Amparo Social do INSS, fui chamado, passei na assistente social e pegaram uma ambulância, me levaram para outra cidade na agência do INSS, simplesmente me mandaram para casa depois da entrevista com o médico perito. Entrando no sistema Meu INSS, pessoas de baixa renda raramente têm acesso ou têm conhecimento. Eu observei que o benefício havia sido cessado. Eu falei, ó, procura assistente social. A assistente social, por sua vez, falou, não, isso aqui está tudo normal. A senhora ainda vai receber o pagamento, só que no próximo mês já não veio mais pagamento. Ou seja, uma surpresa, BPC Loas por incapacidade, tendo pente fino pela primeira vez na história. Um momento histórico, tá? Acontece que o pessoal estava aguardando, né? Agora, em outubro, novembro, dezembro, finalzinho do ano, pente fino aonde? Na aposentadoria por invalidez. Como nós tínhamos antigamente, eram feitos aqueles multirões,
chamava o povão para ir lá fazer pente fino. Isso não existe mais. Os cortes estão acontecendo aos poucos para não chamar a atenção, para não criar um alarde, não criar ali um grande problema. Tanto que nós tivemos aí, há 2 anos atrás, a realização de pente fino, eles deixaram baixo, deixaram assim escondido. Por quê? Vamos ver o que aconteceu. Descobriram que mais de 3 milhões de pessoas, o governo não deu conta de fazer, né, ali a análise para ver se as pessoas estavam vivas em relação à prova de vida. Naquele momento, eles não tinham como fazer um pente fino, né, mandaram mensagem para as pessoas e houve uma correria para o INSS. Sem estrutura, sem ter como trabalhar, formaram-se filas. Aí falou, olha, isso foi lá no início do governo atual. Não precisa vir para cá, nós não vamos cortar o pagamento de ninguém por falta de prova de vida. No ano passado foi a mesma coisa e no presente ano não teve jeito. Eles vieram e falaram, olha, eu vou chamar aqui 4 milhões de brasileiros e brasileiras que o governo não localizou a prova de vida para estar fazendo a prova de vida. A única maneira dessas pessoas receberem um chamado é lá pelo extrato bancário. Se tiver dúvida, eu falo sobre isso em outro vídeo. Acontece que o INSS deve pagar apenas 70% do bônus devido aos servidores e peritos médicos, né, por hora extra. Isso de 2 meses anteriores. Diante da falta de dinheiro para chegar até o final do presente ano, o programa de gerenciamento de benefícios foi suspenso no mês de outubro. Não tem mais. Aí o pessoal falou para mim, olha, então tá tranquilo, né, tá favorável, o que está acontecendo? Eu não preciso me preocupar mais com o pente fino do INSS. Por quê? Eles não têm condições de pagar o médico para fazer, né, aqueles mutirões, e também não tem condição para pagar o funcionário do INSS para estar analisando isso. Diante da falta de dinheiro, que já levou o INSS a pedir essa suplementação orçamentária lá para o Ministério da Previdência, os funcionários do INSS que aderiram a esse programa de gerenciamento de benefícios, o PGB, do Instituto, não deverão, portanto, receber pagamento total, integral, pelas horas extras já trabalhadas. Agora imagina aquele funcionário que já trabalha doente, além do tempo normal que ele trabalha. Imagina aquele médico perito que já trabalha doente, além do horário que ele trabalha, né? Trabalho excessivo, cobrança excessiva. O que acontece em meio a isso? Erros. Pessoas perdendo benefícios, mesmo tendo direito, porque na correria para apresentar números, pessoas, né, são tratadas ali como números também, e passa-se por cima e nem se verifica se está tudo correto. Enfim, as pessoas acabam perdendo, e a única saída para resolver isso depois é na justiça, com a ajuda de um advogado, levando o caso para um juiz e mostrando, ó, o INSS errou, vai continuar errando, tá? Então, de acordo com um e-mail obtido por uma rede de TV aqui, que eu não vou citar nome também, sou bobo nem nada, o INSS pretende pagar 69,99% do valor devido a esses servidores do INSS que trabalharam além dos seus horários, incluindo peritos médicos, na folha de pagamento desse mês. Recentemente, referente ao trabalho realizado no mês anterior. As mensagens do Instituto acrescentam que o montante residual será pago assim que a recompensação orçamentária for alcançada. Ou seja, esse pessoal vai receber apenas uma parte. O médico perito, o funcionário do INSS que trabalhou além do seu horário. Mas eles confirmaram que depois vai ter um restinho que vai ser pago depois que o governo arrumar dinheiro. Vamos entender aqui. Os servidores aderiram voluntariamente ao programa de gerenciamento de benefícios, ou seja, aquele médico perito, aquele funcionário falou, olha, eu quero trabalhar para ajudar, tá? Foi de bom coração, eu vou trabalhar para ajudar, né? Foi criado por medida provisória no início do ano, transformado em lei há 2 meses atrás, cujo intuito é o quê? Reduzir a fila de benefícios por meio de pagamento de um dinheiro extra, bonificação por requerimento analisado, além da meta diária. Ou seja, o funcionário do INSS trabalha um tanto, se ele trabalhar além da meta, para cada trabalho a mais, ele ganha uma grana a mais. O problema é que, diante da falta de dinheiro para chegar até o final desse ano, o programa foi suspenso no mês passado. Aí todo mundo falou, então beleza, não tem dinheiro, então
não vai ter mais trabalho extra. Um documento que foi encaminhado então agora para o Ministério da Previdência, o presidente do INSS solicitou um dinheiro a mais. Tá? São 89 milhões, é muita grana, para a continuidade do programa. Então já foi pedido esse dinheiro a mais. Atualmente, 2,6 milhões de pedidos estão na fila do INSS à espera de uma análise, concessão ou negativa, ou seja, nós temos um número gigantesco de pessoas na fila que já está maior do que do governo anterior. Exatamente, no governo Lula, a fila está chegando a números maiores do que no governo Bolsonaro, a fila de espera por uma resposta do INSS. Nessa ocasião em que o presidente do INSS pediu mais dinheiro, esse documento foi encaminhado lá para o Ministério da Previdência, portanto, na ocasião da suspensão do programa, o INSS admitiu a um jornal de grande circulação que a medida foi necessária em razão de não ter dinheiro em disponibilidade de recursos e declarou que a suspensão tem um caráter preventivo. Então, melhor prevenir do que remediar. Essa falta de dinheiro, eu quero aqui deixar bem claro, espero que você tenha chegado até esse ponto do vídeo. Se chegou, já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber que você está recebendo e comenta. Não é para pagar aposentadoria e pensão. A Constituição Federal garante o pagamento de aposentadoria e pensão e benefício do INSS. Esse dinheiro nunca hei de faltar. O que atrasa aqui são aqueles que viriam a receber, mas estão na fila aguardando, porque o INSS não tem dinheiro para pagar funcionário para fazer hora extra. É isso que vai atrasar, tá? Esse bônus, por processo analisado a mais, além do horário normal de trabalho, R$ 68,00 para os servidores, R$ 75,00 para o médico perito. Então, aqui nós vimos que, procurado, o INSS informou para um jornal de grande circulação que já enviou o documento, no mês passado, pedindo dinheiro, mostrou, provou através de uma planilha todos os gastos, com revisão de benefícios, a estrutura de recurso orçamentário necessária para continuar revisando benefícios e a identificação de tarefas já existentes no âmbito do programa de gerenciamento de benefícios que estão sendo dentro da cobertura orçamentária para a concretização aí do pagamento. E aqui fica o alerta para vocês, tá? Ficou destacado o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Se tiver alguma dúvida, você vai deixar nos comentários, tá? Mas eu quero que você saiba o que está acontecendo. Ficou destacado nesse documento, pedindo mais dinheiro para o INSS continuar trabalhando. A falta de recursos não impacta o programa de perícia médica. E as perícias de revisão continuam ocorrendo normalmente. Então, vocês entenderam? Mesmo com o problema de dinheiro na estrutura do INSS, um problema que poderia atingir a questão da folha de pagamento, o processamento da folha, ou seja, para novos beneficiários, pode atrasar, tá? Para você que já recebe não vai ter problema algum. Mesmo com o problema, para quem está na fila do INSS, pode demorar mais para ter a resposta e começar a receber, ou demorar mais para ter o não do INSS, poder buscar outros caminhos como a justiça, fica aquela angústia, ou seja, a pessoa está na fila esperando um sim ou não, vai demorar mais. Mesmo com a falta de dinheiro para funcionário do INSS trabalhar além do horário normal e médico perito trabalhar, continua normalmente, portanto, o programa de revisão de benefícios, volto a repetir, não são palavras minhas, do presidente do INSS. Falta de recurso não impacta o programa de revisão de perícia médica e as perícias de revisão continuam ocorrendo normalmente. Ou seja, continue com as suas informações atualizadas no INSS. Endereço, telefone, tudo. Vê se está tudo correto. Atualize o seu CRAS, se você recebe BPC Loas. E mais, atualize a sua documentação médica, deixa tudo em dia, porque o pente fino do INSS não vai ser atrapalhado pela falta de dinheiro em relação ao INSS. Volto a repetir, não sou eu, Oswia Júnior, não é o canal Drone Diário, o próprio presidente do INSS veio a público falar nesse presente mês, destacar que a falta de recursos não impacta o programa de revisão da perícia médica, o pente fino do INSS, que está acontecendo normalmente. Então, para quem falou para mim, com esse atraso todo não vai ter pente fino, engano, tá? Tá tendo, só que não tem mais aquele alarde, o governo não vai mais, por exemplo, a internet, não coloca mais na televisão
para não assustar as pessoas. E aí elas são pegas de surpresa. E aqui eu não quero surpresas para quem acompanha o canal Drone Diário. Então atualize as suas informações no INSS. Se você é assistência social, atualize na assistência social e principalmente atualize as suas informações médicas. Qualquer dúvida, eu vou fazer uma série de vídeos falando de perícia médica, problemas de saúde que pode ajudar, enfim, segredos para você conquistar o seu benefício, porque as pessoas estão perdendo seus pagamentos e ninguém está reclamando. Eu acho incrível, tá? Tivemos um pente fino no auxílio-doença que foi avassalador, ou R$500 mil só até aqui o início do ano. Não sei como estão os números agora, não vejo porque eles não estão apresentando esses números. Então, a questão é, só nesse ano nós temos aí mais de 500 mil de pessoas que já perderam o pagamento do INSS e eu não estou vendo essas pessoas lutarem pelos seus direitos, tá? Compartilhe esse vídeo para que as pessoas não desistam. Só quero deixar o alerta de sempre. Cuidado com advogado de internet, Facebook, Instagram, sabe? Pessoal do YouTube, você deve dar preferência para saber se você tem direito ou não ao advogado da sua cidade, da sua região. Fiquem com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Vou fazer um convite especial para você que quer receber novidades. Não é inscrito, não é inscrita, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, você não paga nada para receber as informações fresquinhas aqui, ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, pente fino do INSS, pegando fogo agora no final do ano, prepare-se.